Estônia, um país onde o antigo se mistura com o moderno e a tradição se choca com a inovação. Como essa nação tão jovem se transformou na sociedade mais digital do planeta? Por que um país pequeno do leste europeu tem atraído tantos profissionais de tecnologia e é o berço de muitas startups? É o que nós vamos descobrir no Gabs Por Aí, o novo quadro do meu canal onde converso com profissionais de tecnologia, empreendedores e até funcionários de governo, olha só que legal. E na primeira temporada do Gabs Por Aí nós vamos explorar a Estônia. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e em julho de 2023 eu fui pela terceira vez para a Estônia. Estônia? Quem vai para a Estônia? E ainda mais 3 vezes. Pois é, eu trabalhava para uma startup de lá e no mês de julho, no verão estoniano, todas as pessoas dessa empresa que eu trabalhava iam para lá para a gente se encontrar e fazer festa e reuniões e tudo mais. Grande encontro da firma. Só que eu pedi demissão um mês antes dessa viagem, mesmo já estando com as passagens compradas, e não teve jeito, eu tive que ir. O que eu vou fazer 15 dias em Tallinn, que é a capital da Estônia? Uma cidade pequena num país do leste europeu que é muito legal, mas não tem tanta coisa assim de turismo para fazer. E eu pensei, vou criar algum tipo de conteúdo. Levei câmera, microfone e comecei a mandar mensagens para várias pessoas e empresas. Muita gente não me respondeu, mas numa dessas eu consegui o contato de uma moça chamada Thaís, que na época trabalhava no governo da Estônia, mais especificamente numa parte chamada e-Residence. E a Thaís me convidou para ir até o prédio do governo e conseguiu o contato de várias pessoas diferentes, brasileiros e também estonianos, para falar sobre tecnologia, inovação e sobre a vida na Estônia no geral. A ideia aqui é lançar uma série de vídeos com as entrevistas que eu fiz com esses personagens que eu conheci na Estônia. E a primeira de todas é com esse cara que você acabou de ver aí, o Edilson. Ele já foi dublê da Honda, já foi cameraman de paraquedas, já teve um monte de negócios diferentes, foi professor e um dos precursores de blockchain no Brasil. Tem uma história meio maluca de como saiu do país para viver e empreender na Estônia. Bora lá ver esse papo com o Edilson então. Bom, eu sou o Edilson, sou CEO do Original My, tenho empresa aqui na Estônia, vivo na Estônia agora. E meu background, eu sou cientista computacional, especialista em segurança da informação, adoro sistemas distribuídos, descentralizados e venho trabalhando com isso há bastante tempo. Então você começou essa carreira lá em 90 e... 95, 96. Com cibersegurança. Com cibersegurança. Na época de BBS, ainda não tinha nem internet no Brasil. Durante a época de BBS, depois chegou a internet, a gente acabou migrando para a internet, trabalhando inclusive com grupos muito underground. Na época a gente nem chamava de cibersegurança, eram grupos underground, grupos hackers, grupos da galera que se movimentava muito de tecnologia nessa área. Eu sempre fui fissurado por cibersegurança, sempre gostei disso. Como você teve contato com a tecnologia em si essa época, cara? Como foi para você? Então, foi através de grupos de BBS, acabei conhecendo pessoas que tinham muito conhecimento sobre sistemas, programação, e a gente acabou criando relacionamento e acabei entrando em alguns grupos e participando mais ativamente desses grupos. Esses grupos pegavam muitos jobs para fazer, desde trabalhos de contra-espionagem industrial em empresas, quanto tirar vírus ou parte de monitoramento, colocar firewalls especializados em empresas. Toda essa área de assegurar que os funcionários utilizando a internet naquele momento muito inicial estivessem utilizando da maneira correta para as empresas. Então a gente começou a ser muito contratado para isso. E acabou fundando em 96, eu mais um amigo da faculdade na época, fundou uma empresa que está atuante até hoje no Brasil, a Safe Networks, e foi uma das primeiras empresas de cibersegurança. Teve o SBT Online, a gente foi responsável por colocar os servidores do SBT Online na internet, para funcionar eles como provedor. Colocamos vários provedores de pé, trabalhamos com essa parte de segurança da informação de grandes empresas no Brasil. Eu só trabalhei como empregado, como professor. Tive muitos negócios na minha vida. Desde pequeno, assim, no meu primeiro negócio eu tinha tipo uns 11
anos de idade, fazendo mágica para os vizinhos. E aí eu cobrava moedinha, depois eu comprava sorvete. Com o pagamento deles, fazia mágica para eles para comprar sorvete. Cobrava para fazer mágica. Você então começou na área de cibersegurança, né? Foi empresário. Eu tinha olhado o seu LinkedIn, eu abri ele aqui agora, né? Cara, peraí, tem um Stunt Driver aqui. Stunt Driver. Então, eu fiz muitas coisas mesmo na vida. Trabalhei como dublê também. Uma das coisas que eu fiz, eu atuei como dublê. Então, por exemplo, para a Honda, eu trabalhei como dublê durante 8 anos. Para todos os filmes institucionais da Honda, de todos os lançamentos de motos da Honda, eu era piloto. A gente provavelmente já viu você no comercial da Honda. Provavelmente, tem chance de ter visto. Trabalhei também como skydiver profissional, camera flyer. Eu filmava a galera saltando, filmava e fotografava a galera saltando. E fui instrutor de paraquedismo também, instrutor de túnel de vento. Fui instrutor de yoga durante muitos anos. Eu fiz muitas coisas na vida, assim. Caramba, cara. Bastante Realmente coisa. fez muitas coisas. E aparentemente você não colocou tudo no seu LinkedIn aqui, né? Não, não. Porque o LinkedIn é mais profissional para os investidores, potenciais investidores aí da empresa, o que está importante para eles, né? Entendi. Isso é bastante coisa. E a sua história com a Estônia? Como começou a sua relação aqui com o país? Para falar dessa minha relação com a Estônia, eu tenho que falar da minha relação começou com Bitcoin, tá? Em 2011. Foi o primeiro contato com Bitcoin e, do ponto de vista de cibersegurança, foi a primeira vez que um ativo digital que apareceu na internet que não podia ser duplicado ou falsificado. Do ponto de vista de cibersegurança, é uma maravilha, porque a gente sabe que tudo que cai na internet pode ser copiado. E o Bitcoin apareceu com uma coisa que não podia, dinheiro na internet. Então a gente já imaginava que aquilo ia ser fraudável, que aquilo ia falhar, que o pessoal ia dar um jeito de roubar dinheiro se aquilo era dinheiro. Conheci o Bitcoin em 2011, me aprofundei a entender como o Bitcoin funcionava. Depois disso, eu tinha uma empresa na época, eu era o CIO da empresa, a gente desenvolvia softwares para casas noturnas, bares e restaurantes. A gente já gerenciava o faturamento de muitas empresas do entretenimento noturno no Brasil. E o Bitcoin como dinheiro mesmo, a parte de dinheiro do Bitcoin ela não me interessava, mas a infraestrutura da coisa eu achava maravilhosa. Para fazer aquela coisa funcionar e tornar aquilo infraudável, incensurável, com computação distribuída, descentralizada, aquilo lá fazia muito sentido. Bom, em 2012 eu não mexi com nada do Bitcoin, voltei a olhar para o Bitcoin em 2013. Quando eu voltei a olhar para o Bitcoin em 2013 foi quando teve um boom e teve um grande hack de uma exchange. Voltei a olhar para o Bitcoin e falei, caramba, tem muita coisa acontecendo com o Bitcoin aqui, mas ainda essa coisa do dinheiro do Bitcoin não me interessa muito. No final de 2014, eu achei o caso de uso que eu queria trabalhar, porque só tinha o Bitcoin mesmo como criptomoeda na época. Teve uma universidade de Nicosia lá do Chipre, que eles registraram certificados de conclusão de curso, autenticaram eles utilizando o blockchain do Bitcoin. Porque só tinha o Bitcoin na época. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, tá aqui o caso de uso que eu acho maravilhoso pensando na realidade do Brasil. Burocracia absurda, você precisa autenticar tudo o tempo todo, com instituições muito tradicionais. Eu falei, pô, isso aqui é interessante. E eu fui músico também, eu trabalhei com música durante muito tempo. E eu falei, bom, para o músico ele tem um problema de registrar as obras, as criações. Né? Para o criador é muito difícil, e tem muita cópia, muito plágio, muito roubo, na área de música principalmente. Entendendo como a coisa funcionava, falei, eu vou transformar essa coisa para a realidade do brasileiro, para tentar ajudar os criadores. Então eu criei a primeira versão do Original My focada na preservação do direito autoral, onde a criação, assim que ela fosse feita, ela poderia ser autenticada, utilizando blockchain, só tinha o Bitcoin na época, para você ter uma prova de precedência da existência daquela criação. Porque caso houvesse uma contestação, uma discussão, falar, cara, fiz primeiro, tá aqui a prova. E foi com isso que eu fui pro mercado. Fui pro mercado com isso, um mês depois, um grande advogado de digital do Brasil, o cara tem programa, tinha quadro na Globo News, tem programa na Futura, tal, que é o Ronaldo Lemos. Ao tomar conhecimento do que a gente estava fazendo, ele escreveu um artigo para a Folha intitulado O Fim dos Cartórios. E eu não estava querendo nada de discussão com cartório, nem nada. Isso aí acabou criando um caos na minha vida. Um caos, um verdadeiro caos. E a coisa foi se complicando com o passar do tempo. Muito lobby, muita perseguição. E aí chegou num determinado momento, em 2017, a gente estava tentando levantar recursos para a Original My, para a startup, para tracionar de vez. E, cara, os fundos de investimento não investiam. Eles não investiam porque eles não entendiam de blockchain. Sabiam que a gente estava fazendo alguma coisa interessante, mas não tinha ideia do tamanho. A gente não conseguia levantar dinheiro com os fundos. E nessa época a gente estava num programa de residência dentro do Google. A empresa estava alocada, incubada dentro do Google. E mesmo assim, a gente não conseguia levantar recursos. Aí eu fui para os Estados Unidos para lançar um app de identidade digital
em 2017, na maior conferência de blockchain que existe no mundo, que é a Consensus, e tava aquela onda dos ICOs, que as startups elas lançam a própria moeda, levantam recurso vendendo essa moeda para as comunidades e financiam o próprio projeto. É um grande crowdfunding e ela emite a tal da moeda. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo levantar dinheiro, eu vou dar um jeito de levantar dinheiro por conta própria no Brasil. Nessa altura já estavam autoridades certificadoras de emissão de identidade digital, não gostavam do que a gente fazia porque a gente emitia a identidade digital de graça para a população para cobrar das empresas. E no Brasil a lógica é meio diferente, né? Eles cobram inclusive da população a identidade. Tinha os cartórios que mandavam até a área de legal nas palestras em que eu estava falando sobre o assunto para me orientar sobre o que eu podia e não podia falar, e a coisa foi piorando muito. A CVM, ela começou a mandar carta ofício, porque a gente queria abrir o ICO, e eu nunca fiz nada escondido. Outras startups fizeram ICOs, lançaram moedas, tudo, mas fizeram por baixo do radar. Eu sempre tive muita exposição porque fui eu que introduzi a história do blockchain no Brasil. Eu fui a pessoa que deu os primeiros workshops no Banco Central, com CVM, com grandes empresas, grandes bancos, o governo na esfera federal, estadual e municipal. Fui eu que apresentei a tecnologia, as possibilidades da tecnologia. Todo mundo me conhecia. Eu nunca quis fazer nada debaixo do radar, né? Porque a Original é para ser uma empresa direita. E aí comecei a receber carta ofício da CVM, o dinheiro da empresa acabando, eu precisando levantar recurso, e a CVM não respondia, e aí chegou num determinado momento, no final de 2017, que eu já estava sem dinheiro, já tinha avisado o time que ia fechar a empresa, não tinha mais o que fazer. O nosso padrinho no Google era o diretor de legal do Google. Aí a gente foi conversar com ele e falar, cara, eu tô numa situação bizonha, porque eu recebendo carta ofício da CVM, eu respondo, eles não me respondem, eu não sei se eu posso abrir o ICO, não consigo levantar dinheiro com o investidor, não consigo fazer um crowdfunding para poder fundir a empresa, eu não sei o que fazer. Aí ele falou, tem um escritório de advocacia grande aqui, vamos bater um papo com eles? Fica aqui embaixo do Google, lá no prédio do Google. Eu falei, beleza, vamos lá falar com os caras. A gente foi falar, ele falou, a gente tem uma reunião com o pessoal da CVM daqui 2 semanas. A gente pode introduzir o assunto de maneira informal, porque não é disso que a gente vai falar lá. Só para ver o entendimento deles. Vocês esperam? Eu falei, 2 semanas para quem tá ferrado, beleza. Eles voltaram, aí na reunião com os caras, eu falei, beleza, e aí? A gente tem uma boa e uma má notícia. Eu falei, começa pela má, porque eu quero sair daqui com a boa, né? Tá, a má notícia é que você não vai levantar dinheiro no Brasil. A CVM não entende o que você está fazendo. E se você tentar fazer o ICO, eles podem usar os meios administrativos que eles têm para fazer você parar até que eles entendam. E o até que eles entendam pode ser ad eternum, pode ser que nunca aconteça. Eu falei, beleza, a ruim é ruim o suficiente. Eu falei, qual que é a boa? A boa é que você vai ter que sair do país. O que, cara? Eu não tenho dinheiro, não tenho plano, não tenho porra nenhuma, empresa... Mano, ferrada, e tem que sair do país por quê? Falou, a CVM não entende, tem uns caras aí que estão na tua cola, você recebeu ameaça, sendo perseguido, a regulação no Brasil tá super sinistra, um ambiente super cinzento. Na época, o pessoal estava querendo criminalizar criptomoedas no Brasil. A gente foi falar em audiências públicas lá em Brasília. Até falar, cara, o que vocês estão fazendo não é por aí o caminho, né? Tá muito esquisito. E a Original My aqui, cara... assim, vão fazer de tudo, já estão fazendo de tudo para te tirar, inclusive, fisicamente do mercado. Não dá. Aí falou, beleza, vamos sair. Como que a gente faz para sair? Eu não tenho dinheiro, vamos montar um plano. Aí consegui levantar um round super com um anjo, que confiou demais na gente. Aí a gente fez uma pesquisa, tipo 40 jurisdições ao redor do mundo, todo mundo que entende de blockchain, entende de criptomoeda, como que tá, tentar entender os perfis. E aí apareceu a Estônia. Ambiente regulatório mais claro, não tem nada contra a parte de criptomoedas, inclusive entende, apoia. E governança digital. Tudo funcionando aqui de maneira digital perfeitamente, 99% dos serviços do país são digitais. Cara, eu falei, beleza, e é a porta de entrada para a Europa. O e-Residence, eu já tinha contato com o e-Residence, porque eu montei o protocolo, eu desenvolvi um protocolo de validação de identidade baseado em blockchain em 2016. E um dos lugares que eu estudei foi a Estônia, porque eles tinham acabado de lançar em 2015 o e-Residence. Então, tipo, uma identidade digital para o mundo, é óbvio que eu peguei aquilo também, estudei para entender como funcionava a base para poder aplicar conceitos no que eu estava desenvolvendo. Aí eu fui ver custos. Então, beleza, ambiente regulatório, legal. Tributário, bacana também. A parte, impostos, tudo claro, tipo 20% flat, não tem muita encheção de saco, parece que as coisas são rápidas. Beleza. E custos? Pô, custo baixíssimo para abrir uma empresa.
na Estônia. Porque assim, a gente estudou, Suíça era um lugar muito bom. Mas Suíça, para você colocar o pezinho na Suíça, era pelo menos 100 mil francos. Mais os custos legais, os custos com o advogado. E o advogado suíço não é um advogado barato. Aí falou, cara, então beleza, Estônia será. Aí levantamos os custos todos, levantei com esse anjo, que ajudou demais a gente. E esse dinheiro foi utilizado para mover a empresa. Então, o primeiro passo foi o e-residency, tirei o e-residency. Aí teve uma coincidência absurda. Eu fui visitado por um ex-CEO da Samsung do Brasil, lá no Google, na passagem do ano. Ele falou, cara, eu já tinha registrado, já tinha feito a aplicação por e-residency, o plano já estava correndo. E ele falou, olha, eu gostei muito do que você está fazendo, eu gostaria de te levar para a Coreia do Sul para te apresentar para o meu network lá. Eu falei, tá bom, vamos, né? E foi muito louco, porque o cara me chamou numa sexta-feira para ir na segunda para a Coreia do Sul. Eu falei, cara, assim, eu já tava vacinado, porque vai saber o que... vai saber o que tá acontecendo, tá, mano? Aí eu falei, ó... Falei pra ele, no sábado, eu falei pra ele, olha, cara, se você mandar passagem, hotel, passagem de ida e volta e hotel... Eu topo, tipo, do sábado, 10h30 da noite, chegou passagem, hospedagem, tudo. Virei pra Miriam, que é minha esposa aí, sócia, eu falei, mas não tem mais volta, agora eu vou. Só que aí o que eu combinei com ele foi o seguinte, na volta, eu já quero passar na Estônia para pegar o e-residency. Porque eu ia ter que vir, ou no máximo para Portugal, porque o Brasil já não tinha mais a embaixada, que fechou a embaixada em 2017, naquele ano. Eu tinha que ir para Portugal ou para outro lugar. Então, eu falei, bom... Se eu já vou para a Coreia do Sul, já pega a minha passagem de volta para a Estônia, que eu já quero pegar o e-residency, aplicar para a empresa, pegar o e-residency, abrir a empresa, ver o que precisa de conta em banco e conhecer o lugar. Né? Já passo 2 semanas que seja, já conheço o lugar e só volto para o Brasil com a empresa aberta, conta em banco e tudo funcionando. Deu tudo certo. Fui para a Coreia do Sul, fiz os workshops, as reuniões que precisava fazer. Na volta vim para a Estônia, peguei o e-residency. Ficou um tempinho aqui já? Fiquei um tempo e foi muito engraçado, porque assim que eu peguei, imediatamente, peguei o e-residency. Eu falei, beleza, preciso abrir a empresa agora. Aquela coisa, falar, vou ficar até abrir a empresa. Já estava planejado, falei, mano, vou ficar que seja um mês, o tempo que precisar. No Brasil a gente usa contador para tudo, né? E a gente tem essa, você precisa de contador, ou você precisa de despachante. É o caos, a burocracia brasileira. Aí falei com uma empresa que ele falou, não, mas você não precisa. Eu falei, cara, como assim? Eu não vou fazer sozinho. Eu não vou fazer sozinho mesmo. Eu quero pagar para fazer. Mano, eu já tô esperando pagar. Me ajuda. Aí, beleza, eu dei entrada às 5 horas da tarde, numa sexta-feira. O cara, dei entrada, beleza. Na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ele me ligou, falou: tá aberto. Tá aqui teu registro, que seria o equivalente ao CNPJ, pode abrir a conta no banco. Eu falei: o quê? Como assim? Depois eu fui descobrir que ele nem fez nada na quinta-feira. Porque o processo de abertura demora tipo 15, 20 minutos. O cara provavelmente na própria segunda-feira de manhã deu entrar no negócio, pegou o número, me mandou e falou: tá aqui, tá aberto. Né? Tipo, cara, eu podia ter... Depois eu fui aprender que eu podia ter feito sozinho, sim, como que faz e tal. Mas na hora eu não acreditava. Eu não acreditava que isso fosse possível. Abrir uma empresa, tipo, em minutos e tudo tão fácil. Abrir a conta no banco demorou um pouquinho mais. Na verdade, o fato da Estônia ter sido muito aberta, inclusive para esse mercado de criptomoedas, veio muita gente para cada golpe. Então, não é um problema da Estônia, é um problema dos bancos. Na Europa, eles fazem uma due diligence gigante e o fato de eu ter blockchain no nome da empresa chamou muito a atenção. Então, eles acharam que a gente pudesse ser mais uma das empresas. Então, a due diligence do banco demorou 2 meses. Eu tive que escrever uma carta assinada de punho, falando: a Original My é uma empresa que vai permanecer na Estônia, ela não vai ser uma offshore, ela vai estar presente na Estônia fisicamente, eu vou morar na Estônia. Tive que escrever isso de punho. Aí eles abriram a conta no banco. E aí deu tudo certo. Mas abrir a empresa, gerenciar a empresa, essas coisas aqui é inacreditável, né? Nossa Senhora. E qual foram as suas primeiras impressões do país? Eu sou um cara mais do campo, não tanto de agito, embora seja de São Paulo e tenha trabalhado no mercado de casas noturnas, bares e restaurantes, que é o mercado da bagunça noturna brasileira. Eu entendo muito esse mercado, mas nunca foi o que me chamou a atenção, nunca fui um cara baladeiro, assim. Eu sou mais de campo, tranquilidade. Então, na hora que eu vejo a Estônia, eu falo, pô, isso parece uma cidade do interior, assim, e é um lugar maravilhoso, né? Aí eu falei, putz, a Estônia é perfeito, né? Fiz algumas viagens pra cá,
para entender como era o mercado, onde estavam os investidores, onde estavam meus potenciais clientes, achar um lugar para morar, mas eu não tinha grana para trazer minha esposa ainda. Então, eu vim para a Estônia primeiro, ficamos separados durante 2 anos. Ela é minha sócia, ela ficou rodando ao lado do Brasil do projeto. E aí, em 2021, eu tive condições e tal, aí consegui trazê-la. E a gente está trabalhando junto daqui da Estônia agora. Como é que está hoje? Como é que está a empresa hoje? O que mudou em todo esse tempo? Existe algum tipo de perseguição? Não, melhorou bastante. Eu meio que ensinei, eu dei workshops para os cartórios para eles aprenderem como poderia funcionar com uma identidade digital. Brasileiros, né? Daqui. De lá. Antes de viajar ainda, eu já tinha dado muito... Eu fui convidado a dar muitos workshops lá. E é o tipo de coisa que você acaba não negando, né? Dada o contexto, né? Então, putz, eu dei workshops tanto no IRIB de registro de imóveis, pro tabelionato, putz, vários workshops lá, sempre tive muito contato. Eu fiz parceria com um cartório, um cara super inovador da Paraíba, que virou e falou, cara, eu entendo que o que você está fazendo é o futuro, a forma como os cartórios trabalham é muito antiquada e eu quero estar junto com você e dar a oportunidade, eu me resolvo com os meus colegas, mas vamos tentar inovar de alguma maneira algumas coisas. A gente conseguiu fazer produto para o cartório, por exemplo, para autenticar documento de qualquer lugar do planeta, né? Porque a autenticação ela tem validade no território todo. Então você poderia autenticar um documento de qualquer lugar. Então ele passava pela plataforma, era autenticado em blockchain, enviado para dentro do cartório na Paraíba, porque a autenticação tem que ter uma lei lá, né, que obriga os caras a autenticarem dentro do cartório. Não pode ser um processo totalmente digital. Então a gente teve que fazer toda essa infraestrutura para pegar o documento, enviar o digital dele para dentro do cartório e ser autenticado dentro do prédio do cartório e depois devolver para a pessoa o documento autenticado com uma certidão dizendo que aquilo era válido. Ajudou muita gente isso. Ao mesmo tempo que os colegas processavam o cartório que estava tentando inovar, e eles tentaram inclusive mudar a lei para fazer com que a autenticação fosse regionalizada, para que os cartórios que estivessem fazendo isso digital não pudessem pegar documentos de todo o país. Olha a briga que foi entre eles isso. Mas a gente teve muito avanço. Por exemplo, teve uma instituição lá do Rio de Janeiro, o ITS, que eles viram o protocolo que eu estava desenvolvendo de identidade digital e ele falou, cara, isso aqui pode ser interessante para assinar projeto de lei, tipo o que foi o Ficha Limpa. Só que o Ficha Limpa demorou 3 anos para coletar 1 milhão e pouco de assinaturas em papel, no Brasil inteiro, e na hora que eles levaram para o Congresso, eles falaram, tem que validar. E como que você valida as assinaturas em 13 mil cartórios, 15 mil cartórios, sei lá, né, no Brasil todo. O que aconteceu na prática é que um deputado apadrinhou o projeto, lançou com o nome dele por causa da expressão popular, e aí ele teve a validade. Então o Ficha Limpa, que foi um projeto que surgiu da assinatura das pessoas, no final das contas as assinaturas não valeram de nada. Chegou ao ponto de um deputado apadrinhar para lançar o Ficha Limpa. E com o negócio de você assinar digitalmente, as pessoas poderiam assinar de qualquer lugar, desde que fosse brasileiro. Então a gente montou um projeto junto com o ITS lançou esse projeto, foi vencedor do desafio de impacto social do Google.org. Com a grana, o projeto chama Mudamos, ele foi criado e, para você ter uma ideia, na Paraíba, 2 projetos de lei foram coletadas as assinaturas, a população propôs, assinou, isso foi votado e virou lei na Paraíba, né? Então, pela primeira vez na história do Brasil, a democracia começou a andar porque a população conseguiu fazer alguma proposta de lei que beneficiasse a população e a Câmara foi obrigada a votar. Então, isso começou a meio que se espalhar. Aí o que aconteceu? A população criou um projeto de lei para a redução do salário dos políticos. Coletaram as assinaturas e mandaram para o Congresso. Adivinha o que os caras fizeram? Bloquearam de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? Está parado até hoje, não foi votado. Mas eles estão, postergando, porque a população já coletou as assinaturas, as coisas já tá lá, tá? Então tem essas coisas. A gente conseguiu ajudar com voto também eletrônico, voto digital. Eu escrevi um protocolo de voto secreto utilizando blockchains públicos. O TSE avaliou o projeto, a gente participou em 2020 de um projeto Eleições do Futuro, junto com o governo. Então as pessoas, elas votavam no tradicional, lá na urna eletrônica. Depois elas podiam vir até o nosso sistema e votar, tendo uma experiência de voto digital pelo celular, pelo tablet, pelo computador, como seria o futuro, poderia ser o futuro das eleições. A gente conseguiu ajudar muito o TSE, avançou muito na parte do entendimento de como que seria um voto,
Tanto é que eles absorveram grandes partes do que eu apresentei para eles de estrutura para uma eleição. Eles apresentam isso hoje como a eleição para funcionar deveriam ser assim. Fui eu que passei para eles como poderia ser. Tem avanços muito legais. Eu levo em consideração o método de eleição da própria Estônia para isso e outros países para isso acontecer. Foi muito legal. Por que não andou? Porque no Brasil eles queriam votar voto impresso, por exemplo. Né? A gente tentando avançar com voto digital para a pessoa poder votar de casa e o pessoal discutindo colocar a impressora no voto, na urna. E aí parou por motivos políticos de novo, né? Aí o presidente ele tentou abrir o partido político coletando assinatura eletrônica, que foi através do modelo que eu criei, né? Não conseguiu por motivos deles lá, mas... Então, assim, o governo brasileiro, eles têm muita noção do que pode ser feito e como. A coisa só não anda porque existem muitas forças contrárias e interesses que não deixam a coisa andar, né? E isso acontece direto. Então, eu sempre ajudo com o que eu posso, mas a coisa não anda porque é Brasil. Porque é Brasil. Então, eu continuo muito envolvido. A Original My é muito influente, tem papers acadêmicos onde o caso de uso da Original My, o que aconteceu com a Original My, é estudado em MBAs ao redor do mundo. O pessoal escreveu papers e esses papers foram publicados. Tem mais de 100 publicações acadêmicas que mencionam a Original My na internet. Se entrar naquele scholar.google, do pessoal usando como exemplo do que poderia ser feito para melhorar em eleições, assinatura, burocracia, governança digital. E aí venho eu para a Estônia. Conheço esse pessoal maravilhoso aqui, dando espaço, porque enquanto no Brasil o pessoal me afastou, tentou afastar inclusive fisicamente, eu chego aqui e o governo fala, eu entendo o que você faz, pô, isso é legal pra caramba. Bora, vem pra cá, vamos mostrar pro mundo que você é uma empresa estoniana hoje, e que você tem tecnologia para empresas no mundo inteiro e que o que você faz ajuda muito. Então, enquanto o governo promove a identidade digital para a população, para a governança do país, eu promovo coisas para empresas e tá tudo bem. E o governo me impulsiona. A Estônia me levou para a Dinamarca, me levou para a Letônia. Fui enviado como representante da Estônia para a Hackathon de Blockchain do Ministério da Economia da Letônia, por exemplo. Saca? Representando para falar de blockchain como mentor. Japão, Dubai, Portugal. E aí, pô... Você Envoy é um embaixador do Residency. Isso, é um porta-voz do Residency agora. É um trabalho remunerado? Não, é voluntário. É voluntário. É um trabalho voluntário. Tem um espaço junto ao governo. O governo reconhece que a gente fala com muita gente e que eles viram no trabalho que eu faço algum valor e falaram, cara, esse cara tem uma história legal, ele tá ajudando a gente porque eu apoio um monte de iniciativas aqui na Estônia, com o Startup Estônia e com o e-Residency, para propagar o modelo de Estônia como país, como governo, como governança e tecnologia para outros lugares, porque eu fui muito abraçado, eu acho que tem um give back da minha parte, faz todo sentido ajudar. Então, o fato de eu estar sempre presente ajudando a Estônia, porque eles me ajudaram muito no início, eles viram e falaram, poxa, cara, você não quer oficializar? Já que a gente te manda para um monte de lugar, você fala da Estônia, você entende o que a gente faz, vamos oficializar como uma espécie de embaixador especial da Estônia, né, um porta-voz? Eu falei, vamos embora. Você é o único com esse cargo? Não, eles pegaram várias pessoas em diversos países que acabaram ajudando muito a Estônia de alguma maneira, representando a Estônia, que eles gostaram do trabalho e convidaram essas pessoas. Então somos quantos hoje? Eu não lembro, mas é um número assim, são 8 pessoas de diversos países que eles viram que é um foco de interesse da Estônia, tem potencial de crescimento de empreendedores vindo para a Estônia e que o modelo da Estônia pode ajudar o pessoal desses países e escolheram algumas pessoas que pudessem ajudar voluntariamente. E aí eu aceitei o desafio aí. Cara, explica pra mim o que a Original My faz como se eu fosse um completo leigo. Cara, é super simples. A Original My, ela faz autenticação. Autenticação de pessoas, de coisas, de documentos, de assinaturas. É isso que ela faz. E tentando trazer muita transparência para que você não dependa de alguém para confiar que aquela coisa foi feita. A assinatura de um documento. A gente consegue permitir assinaturas de documentos, sendo que a gente não tem nem o documento. A gente não precisa guardar o documento. Eu não quero que você tenha que confiar em mim para, o cara tá guardando o documento ou ele não tá vazando informação do meu documento, não tá pondo BI
em cima do documento. É um contrato, é um acordo, é alguma coisa que as outras empresas, elas põem BI, elas estudam, usam isso para vender esse tipo de informação no mercado. A gente não quer isso. A gente só quer garantir que as coisas são autênticas, que a gente consegue provar a autenticidade de documentos, de pessoas, de assinaturas, de processos, de coisas em geral, sem precisar sequer ter contato com a coisa. Então, governança digital. Sim. Assim como a Estônia faz para as pessoas, a gente faz para empresas. Para pessoas que têm vontade de abrir empresa aqui, que estão vendo a gente aqui agora, o que você fala para essas pessoas? A Estônia é uma boa porta de entrada para a Europa. Então, se você tem uma empresa que é digital, escalável, você consegue trabalhar de longe, de qualquer lugar. A Estônia é barata, tem um ambiente regulatório muito claro, impostos super simples e você abre a empresa rapidamente, gerencia a empresa muito rapidamente, sem burocracia. Então, se você quer testar, se você está pensando, eu estou pensando em expandir para a Europa, vale muito a pena começar pela Estônia, porque o custo de validação, para quem tem startup, sabe que aquele ciclo de validação, teste, aprende com isso, revalide, você tem que fazer isso girar muito rapidamente para gastar o menos dinheiro possível e validar o máximo de hipóteses que você tem, a Estônia é ótima para isso. Você faz tudo digital, não precisa estar aqui com o e-residency. Se você quiser estabelecer sua empresa na Europa, validei, tenho clientes, estão pagando. Eu acho que é o momento de ter uma base na Europa. A Estônia continua sendo um bom lugar, porque aí você tem o Startup Estônia que vai te ajudar com isso, de estabelecer, contratar, manter sua empresa aqui e provendo serviço para todo o bloco europeu. Da Estônia, você está posicionado estrategicamente, porque é 6 horas para frente você tem Japão, 6 horas para trás você tem Brasil, né? Então você está exatamente no meio, você consegue falar com o mundo todo, praticamente, e é super fácil gerenciar as coisas, assim. A única coisa, se você vai morar aqui, se você tiver pavor de frio, você tem que estar preparado, né? Mas como no meu caso eu estou sempre trabalhando, estou no escritório o tempo todo, eu nem vejo o dia passar, então para mim tá indo. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar esperto aí para os próximos episódios do Gabs Por Aí, onde inicialmente eu vou trazer essas histórias com personagens da Estônia, mas que em breve a gente vai para outros lugares também. E se você gosta de histórias como essa que a gente acabou de assistir aqui, o meu podcast é recheado delas. Eu vou deixar o link para você ouvir aqui na descrição. A gente se vê em breve, jovem. Tchau!